Vivi. A paz do Senhor, meninas. Tudo bem com vocês? Dormiram bem? Aleluia. Já estão recebendo de montão aí, né? O Senhor é bom. Pôs a mesa do banquete. Nem todos vêm. Nem todos se assentam à mesa com o Pai. Outras preferem outras comidas e outras bebidas. Mas a promessa de Jesus é: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ele é a fonte. Ontem, quando nós estávamos conversando aqui, numa palavra eu falei sobre, que se fala muito hoje de empoderamento feminino, né? Essa palavra está sendo bastante utilizada, empoderamento. E eu falei que empoderamento é você, como mulher, que vive numa sociedade que abusa mulheres, que mata mulheres, simplesmente pelo fato de serem mulheres. As injustiças, gente, elas não são invenção, não. Elas realmente acontecem, consequência da queda, do pecado, de um homem distanciado do seu Criador. Então, os abusos acontecem em todas as frentes e atingem também mulheres, né? Mas nunca foi esse o plano de Deus, nunca foi esse o propósito de Deus, e quem afirma que a Bíblia é um livro machista, nunca leu a Bíblia. Porque a gente vê o Senhor num franco trabalho de resgate da feminilidade, do feminino. Ele conta com Esther para salvar o seu povo. Ele levanta uma mulher, num contexto onde a mulher tinha pouco valor e voz, ele levanta Esther como influenciadora para mudar a situação do seu povo, salvar um povo inteiro do extermínio. Ele levanta Débora como uma juíza em Israel. O juiz é aquele que ocupava o lugar de liderança antes que o primeiro rei fosse ungido. Deus era o rei e ele confiava a sua missão aos juízes. E Deus levanta Débora. E Débora tinha um marido, ela era esposa de Lapidote, mas Deus chama Débora. Então, quem fala que a Bíblia é machista, gente, leu apenas o que interessava para fortalecer o seu argumento fraco. A Bíblia não é um livro machista, e não é sobre disputas de poder que a Bíblia trata. Essa é uma realidade também de uma sociedade débil, caída e distanciada do Criador. Deus deu poder para homens e Deus deu poder para as mulheres. Quando Ele cria a mulher, Ele mesmo decreta sobre a mulher uma palavra criadora que a levanta e a distingue. Ele fala: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Aí a gente pega a palavra auxiliadora e coloca no nosso contexto do português. Mas no original, a palavra usada, traduzida como auxiliadora, é Ezer. E Ezer é a palavra que define ajuda militar, ajuda da mulher e a ajuda do próprio Deus. Então, a palavra Ezer é usada para designar a mulher no Antigo Testamento 2 vezes. 7 vezes para designar auxílio militar, a força de um exército. E 16 vezes para definir a força do próprio Deus, o auxílio bem presente na hora da angústia. Do Salmo 46 se refere ao próprio Deus. Então, não tem nada a ver com de segunda categoria. Mas Deus deu a liderança do lar para o homem. Por quê? Porque Ele sabe o que faz, querida. Muito poder sem controle, você sabe o que vira, não sabe? E isso só foi instituído pós-queda. No jardim, não havia diferença. Isso foi instituído pós-queda. Mas na redenção em Cristo Jesus, Ele mesmo diz, né? O Novo Testamento diz que já não há distinção entre homem e mulher, livre e escravo,
grego e judeu. Deus nos olha no mesmo patamar da graça. A graça nos nivela. Mas como ainda nós estamos num contexto de queda, nós ainda estamos vivendo um mundo que ainda não experimenta a plenitude da restauração do reino, que o reino trará, o reino de Cristo trará sobre a terra uma restauração de todas as coisas. Então a gente tem que lidar com as questões dos abusos, das injustiças. E por isso que a gente ensina aos homens dessa nova geração a serem homens. E o movimento feminista, ele, na nascente dele, ele começa com um veio muito bom, buscando restituir à mulher, né, aquilo que a queda estava tomando. Olha, peraí, Jesus já nos igualou de novo. Se entrou o pecado por uma mulher também entrou o Salvador. O Senhor já fez o nosso papel de redenção e nós somos iguais diante de Deus, então nós também temos direito de votar. Nós também temos o direito de escolher os nossos representantes, nós temos o direito de pensarmos e de termos voz e igualdade de oportunidades. Nós podemos estudar, nós podemos nos formar, nós podemos nos capacitar. E direitos iguais, se eu trabalho, desempenho um trabalho e eu ganho X, um homem que desempenha o mesmo trabalho ganha X2, não. Nós podemos ganhar e devemos ganhar salários iguais, porque desempenhamos o mesmo trabalho. Então, a minha fala aqui não é contra um movimento que busca a igualdade de direito, de voz e de oportunidade. Mas nós temos que pensar que empoderamento, que tipo de empoderamento que nós estamos buscando? Porque um tanto de distorções na sexualidade dos nossos jovens é alimentado pelo movimento feminista. O movimento feminista defende o direito ao assassinato de bebês, que é o aborto. O movimento feminista, ele está matando o feminino. Porque as mulheres, para elas se igualarem aos homens, elas estão se masculinizando. Elas estão perdendo o poder de reconciliação, o poder de conselho, o poder de... Gente, sabe aquela figura da mama italiana? Os mafiosos matam, desfaz, acontece, mas quem manda, entre aspas, é a mama. Porque a mulher tem uma voz de conselho, de autoridade que Deus deu. E não é para disputar poder, nem para roubar a autoridade masculina. Você não precisa de roubar nada de ninguém. Você precisa de desenvolver a sua voz de influência para o bem, para a vida. A mulher, a mãe, é que ensina para o filho, por exemplo, as questões da sensibilidade, da generosidade. Isso emana do feminino. Por isso que nós estamos vendo uma geração inteira de homens frios, calculistas, assassinatos brutais. Porque as mulheres foram iludidas, como foram no Éden, seduzidas para se lançarem aos seus projetos de poder pessoal, abandonando a sua prole. E muitas desprezando a bênção de ser mãe, dizendo, a gente não serve só para ser mãe, a gente pode ser muito mais coisa. A única coisa que é exclusiva da gente, a gente está abrindo mão para atender a uma demanda masculina, de que a gente se torne um tanto de macho e sustente os homens que não são mais homens. E depois a gente reclama que eles são os bananas. Nós criamos os bananas. Meu marido me ensinou uma coisa, não dá folga para homem não, porque homem já é folgado. É de natureza. Por que você acha que Deus criou a mulher? Não é bom que o homem fique só. Esse cabra é folgado, esse cabra é tranquilo. Dá uma responsabilidade para ele. Dá uma mulher para ele cuidar. Nós estamos vivendo um tempo muito confuso. E um discurso do que parece certo. Gente, sabe o que é o engano? O engano é o que parece verdade, mas é mentira. E o diabo é o sedutor das nações. Não pense você que ele vai aparecer para você com um chifre e tridente, não. Ele vai aparecer com um discurso politicamente correto. E quando você pensa que não, esse discurso politicamente correto é totalmente o contrário do que a Bíblia diz.
Nós estamos aqui no século 21, sobrecarregadas, exaustas, tendo que tomar iniciativa dentro do casamento para resolver os problemas que os homens não resolvem. E ao invés da gente começar a transformar isso, educando uma geração de homens diferentes, ensinando homens a respeitarem mulheres, ensinando homens a ter iniciativa, ensinando homens a assumirem responsabilidade, a gente passa a mão na cabeça dos meninos, ô filhinho, os eternos meninos que eu disse aqui ontem, e as meninas são empoderadas. São empoderadas desprezando o trabalho doméstico, desprezando o perfume na casa, desprezando as flores naturais nos jarros, desprezando o aconchego, o belo, o cheiroso, o agradável, desprezando a mesa onde há conselho, onde há instrução da próxima geração. Terceirizamos para a igreja, para a escola cristã, o discipulado que nós deveríamos dar aos nossos filhos. E aí você quer lutar contra a ideologia de gênero? Enquanto o seu filho, na sua casa, vê uma disputa de poder entre homem e mulher, ao invés de ver um fortalecendo a autoridade do outro, um promovendo o outro, um levantando o outro, como uma equipe. Eles estão confusos na sua sexualidade, porque mamãe é tão poderosa e papai é tão fraco. Meninas e meninos estão totalmente perdidos, ou eles ficam com a sexualidade sem prumo, ou eles ficam buscando consolo na droga. Gente, os nossos filhos não ficarão órfãos se você não assumir o seu papel de mãe, de discipuladora, de intercessora dos seus filhos. O diabo pega para criar. Não estava programado eu falar isso, mas Deus sabe por que eu estou falando. Empoderamento, segundo o dicionário, é obtenção, aumento ou fortalecimento do poder, reforço de poder ou elevação do estatuto de um grupo social minoritário ou marginalizado. Processo de reforço da autoestima e da autoconfiança, de que resulta um maior controle da própria vida, uma maior realização pessoal. Alargamento das competências atribuídas a um trabalhador, a um departamento, etc. O que a Bíblia fala sobre poder e sobre empoderamento? Atos 1:8. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. O poder que a Bíblia trata é que nós seríamos capacitados por Deus de um poder vindo do alto. E esse poder nos habilitaria a ser testemunhas de Jesus. Eu estou falando aqui para um grupo de cristãs. Então, nós pautamos a nossa vida pela palavra de Deus. Não pelas opiniões e ideologias humanas. Nós pautamos a nossa vida pela palavra de Deus, porque cremos que ela é o manual de instrução do ser humano, cremos que ela é o poder de Deus para libertar o homem, cremos que ela é o prumo de Deus para que a gente viva uma vida abençoada, próspera e que torne o Senhor conhecido entre as nações da terra. E Jesus então está se despedindo, ele cumpriu toda a sua missão, ele nos reconciliou com Deus, ele falou, vocês agora têm livre acesso a Deus Pai, agora ele não é só o seu Criador, agora ele é o seu Pai, você agora vivem como filhos de Deus e filhas de Deus. Então o que a gente vai fazer agora? Vocês vão permanecer em Jerusalém. E vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Jesus fala para os discípulos assim, olha, eu tenho que ir, porque senão ele não poderá vir.
Por que nós cremos, gente, hoje na palavra de Deus, e cremos que Jesus é o Filho de Deus, e cremos que Ele veio fazer a reconciliação entre a humanidade caída e declinada com Deus Pai? Por que nós cremos? Porque o Espírito Santo de Deus nos convenceu. Não pensa que você percebeu isso pelo seu intelecto, porque você é boazinha, não. Você tem um coração inclinado para o bem, não. O Espírito Santo de Deus te convenceu. Você recebeu a palavra do Evangelho por alguém que falou para você, por alguém que te convidou para o culto, por alguém que orou por você. Você recebeu a semente e quem fez essa semente florescer e frutificar no seu coração, te convencendo da justiça, do pecado e do juízo, foi o Espírito Santo. Por isso que Jesus falou, eu tenho que ir. É tanta coisa, gente, que até ali eles receberem poder, muitas coisas estavam desconectadas na mente dos discípulos. Eles tinham ouvido tanto ensino de Jesus, mas algumas coisas para os discípulos não fazia sentido, não encaixava. Tanto é que você vê esses 12 homens oscilando em tantas atitudes. Pedro, no momento, fala, é claro que o Senhor não vai morrer, se for preciso, a gente morre no seu lugar, Jesus. Daqui a pouco, Pedro está negando Jesus. E a gente não pode criticar, porque a gente faria igualzinho. Então, levados pelas emoções e confusos, os discípulos, imagina, gente, na cabeça de um judeu, Messias é aquele que viria para restaurar o reino a Israel terreno. Messias, na cabeça de um judeu, do judaísmo, até hoje eles estão esperando o Messias. Por quê? Porque Jesus não restaurou. Eles querem um rei político. Um Messias político, que vai colocar Israel novamente no topo das nações, a potência número 1. É isso que eles esperam. Que o reino de Salomão tornou Israel conhecido no seu governo, em todo o mundo antigo. É isso que eles esperam. E Jesus não encaixou nesse modelo, então mata. Então na cabeça dos judeus que o seguiam, aqueles 12 homens, é uma confusão, mas peraí, ele é o Messias, a gente viu ele acalmando o mar, a gente viu ele ressuscitando mortos, ele vem da parte de Deus, ele é o Messias esperado, mas ele não quer poder, ele não quer governo político, as coisas não encaixavam, não casavam. E naquela época que Jesus se levantou, muitos outros líderes e Messias se levantaram, e aí os discípulos iam atrás, mas aí o cara morria, não era ele não, morreu, vamos para outro. Qual que é o próximo Messias? Esse aqui tem jeito de ser o verdadeiro. Era assim que era o comportamento. Por isso que aqueles discípulos no caminho de Emaús estavam indo embora de Jerusalém. Porque Jesus morreu. Tinha os 12, mas tinham outros, né? Tinham outros discípulos. Os 12 eram os mais chegados, e dentre os 12 mais chegados, 4 mais próximos. E aí 2 desses discípulos de Jesus estavam descendo para Emaús desolado. Pois é, morreu, né? E Jesus do lado deles. E aí, o que aconteceu? Onde você estava, rapaz? Não está entendendo o que está acontecendo em Jerusalém nesses dias, não? E é tão lindo que Jesus desce com eles. Vamos, entra aí. E eles não reconhecem Jesus. E aí, quando Jesus ia expondo-lhes as Escrituras. Igual eu falei ontem, as Escrituras do Antigo Testamento, né? A promessa, a profecia, os profetas, o Pentateuco. Jesus ia expondo-lhes as Escrituras e os olhos deles se abriram e eles viram que era Jesus. Vocês já imaginaram o estado dos discípulos no sábado? Eles largaram a vida, eles largaram as redes, eles largaram a família e foram atrás do Messias. Eles viram Jesus ressuscitando mortos, eles viram Jesus caminhando sobre as águas, eles viram Jesus fazendo coisas extraordinárias, alimentando 5.000 com 5 pães e 2 peixinhos. Eles viram coisas extraordinárias, mas ele morreu. E Jesus tinha dito que ele iria morrer, mas não fazia sentido. Como que o Messias morre e perdemos a guerra? E quando Maria vem contar que Jesus ressuscitou, eles não acreditam. Está doida lá, coitada, está afetada. E Jesus falou que ressuscitaria. Por que as coisas não encaixaram ainda, gente? Por que Pedro está lá deprê? Pedro falou, vou pescar. E os outros falaram, vou também. Eu fiquei pensando assim, esse devia estar pensando assim, Judas já deu cabo na própria vida. Gente, isso aqui não está na Bíblia não, isso aqui são minhas imaginações, tá?
Eu fico pensando assim, Judas deu cabo da própria vida, cola em Pedro, que ele está maus. Um traiu, o outro negou. Vou pescar, também vou, vamos lá, vamos com o Pedro, gente, vamos pescar. Foi pescar por quê? Porque estava tentando voltar, retomar o ofício. Jesus me achou lá, vou voltar para lá. Até aquele momento, gente, Jesus já tinha se apresentado para os discípulos, virou para Tomé e falou, põe a mão aqui. Está duvidando? Põe a mão. Sou eu mesmo. Que corpo que é esse, gente, que tem as marcas, mas atravessa a parede? Corpo glorificado da gente, já pensou? Eu fico empolgado só de pensar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, vai ser pirante demais. Mas o mais pirante de tudo vai ser de estar diante dele. Uau! E aí a gente tem que ter um corpo glorificado para aguentar, porque se a gente chega diante dele com esse corpo aqui, pulverizado. Quando João fala, né, João conheceu Jesus, andou com Jesus, quando Jesus se revela a ele, glorificado, no Apocalipse, cair como morto. É muito poder, hein? Esses homens estavam confusos, mas tinha o Pentecoste. E eles foram revestidos de poder. Para quê? Para ficar mostrando poder para os outros? Não, para testemunhar. Para contar. Para fazer a boa nova de salvação reverberar através dos tempos, da geografia e chegar até nós no Brasil, um país que não tinha nem sido descoberto. 2021 anos depois. Isso é poder para testemunhar. E esse Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o mesmo Espírito que te convenceu da justiça, do pecado e do juízo, e é o mesmo Espírito que te habilita hoje a viver a vida aqui e vencer as suas dificuldades. Não, vocês não entenderam. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos te habilita a viver a vida aqui. Então para de dar desculpa, eu não posso, eu não consigo, eu não vou, eu não tenho, não consegue mesmo não, você é fraca. Mas aquele que habita em você é poderoso para fazer infinitamente mais. Não é sobre nós, é sobre Ele. E em Lucas 24, 46... o texto diz assim: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então Jesus está se despedindo dos discípulos e falando para eles: entendam o bastão que eu estou passando para vocês agora. Estava escrito o quê? Que o Cristo viria e que Ele haveria de padecer e de ressuscitar no terceiro dia, e que vocês iriam tornar isso conhecido em todas as nações, as que já existem e aquelas que hão de ser descobertas. Olha que piração isso, gente. Então vocês vão ficar aqui em Jerusalém, vocês não vão se dispersar, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eu quero dizer para vocês nessa manhã, o que o Espírito Santo faz conosco. O Espírito Santo de Deus nos regenera. Em João 3, 5 a 7 diz assim: respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer
de novo. Como eu estava dizendo, nós estamos aqui hoje pelo poder do Espírito. Fomos convencidas pelo poder do Espírito. E nascemos de novo pela atuação do Espírito, que comunicou ao nosso espírito a necessidade de reconciliação com Deus. Aceitamos a essa redenção, cremos no sacrifício redentivo de Jesus Cristo e nos apropriamos dele mediante a fé. Recebemos de graça o que Deus manifestou a nós pelo seu Filho e não temos nada em nós mesmos que nos faça merecedoras dessa graça, mas recebemos mediante a fé. O Espírito de Deus te regenerou, fez de novo, você nasceu de novo e agora você não vive mais conforme a carne, mas pelo Espírito. Você pode dizer um amém? O Espírito de Deus nos convence, mas eu vos digo a verdade, João 16, 7-8, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, se porém eu for, eu vou-lo enviarei, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Você hoje é convencido do seu pecado pelo Espírito. Quando a gente estava aqui ontem falando sobre inveja, algumas mulheres estavam chorando. Algumas mulheres, mesmo elas estando de máscara, a expressão delas dizia: Senhor, eu preciso da sua libertação, eu estou exausta, eu não aguento mais carregar esse pecado. Essa obra não foi a minha palavra que promoveu. Foi a palavra de Deus que nos exorta. Então a semente é plantada e é ativada pelo poder do Espírito. Então o Espírito fala com você, aí ó, vamos consertar, aí ó, a palavra para você, hashtag fica a dica, essa é a sua hora, chegou. Vai para o arrependimento agora, porque Deus tem vida para você. Essa obra é o professor Espírito Santo que faz, ele convence. Ele nos concede dons. 1 Coríntios 12, 4-7, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Para de se comparar. Deus tem um dom para cada um serviço para cada um, uma maneira de manifestar, e é tudo sobre Ele. Não é sobre nós. Nós vamos passar como a névoa. A Vivi bem falou aqui, que daqui, quantos anos que você falou, Vivi? Daqui 50 anos, gente. A não ser que o Senhor me faça viver até os 103. Eu já vou estar sendo promovida. Eu espero que eu seja promovida em vida, né? Que de repente o céu rasga, eu, a trombeta tocando, eu, uhul! Mas se não for, vou me encontrar com Ele. Nós passamos, mas Ele permanece. Homens como Billy Graham, homens como Reinhard Bonke, agora Paul Yang-Shu, homens que marcaram a sua geração, voltaram para casa, mas o legado deles está aí reverberando. Mas qual é o legado deles? A palavra de Deus anunciada. Não é sobre eles, não é sobre o Billy Graham, não é sobre o Paul. Eles são homens que nos inspiraram, sim, são gigantes da fé. Mas o gigante mesmo é o Senhor. Então, Ele opera em cada uma de nós de um jeito singular. E o texto aqui de Coríntios está dizendo muito claro. Há diversidade nos serviços. Uns estão com o microfone na mão, outros estão com a vassoura. E eu não sou melhor porque eu estou. Se perigar, quem está com a vassoura entra primeiro. Porque Jesus falou o quê? Que naquele grande dia, muitos últimos serão primeiros, e muitos primeiros serão últimos. Porque o Senhor não é impressionável pelo nosso status humano. O que toca o coração de Jesus, o que chamava a atenção de Jesus. Gente, dá uma olhada. Zaqueu era corrupto, gente, safado, sem vergonha. Porque o cobrador de impostos no judaísmo era traidor da pátria. Ele era judeu, mas trabalhava para o Império Romano, assassino.
Então assim, diante dos judeus, Zaqueu era podre. O traidor da pátria, a escória. Você está roubando da gente para dar para Roma. E Jesus fala, Zaqueu, partiu almoçar na sua casa. Esse é Jesus. Mas ele não se tornou um Zaqueu. Tem muita gente que às vezes fala assim que para eu pregar o evangelho, eu tenho que fazer o que o outro está fazendo. Não. Eu tenho que ir no ambiente do outro, eu tenho que estar com o outro, eu tenho que sentar com o outro à mesa. Eu tenho que entender que o outro é tão amado por Deus quanto eu sou. Eu não sou superior a ele, porque eu já tive esclarecimento pelo poder do Espírito da redenção. Eu não sou melhor. A graça funcionou na minha vida já e é para tornar o outro conhecido. Mas Jesus não precisou de se tornar um cobrador de impostos, ladrão e safado, para pregar o evangelho. Tem muita gente que só está achando desculpa para poder viver uma vida porca, em nome de pregar o evangelho. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode influenciar, você pode se assentar junto. A grande diferença é que quando Jesus levantava da mesa, ninguém continuava do jeito que estava. Se você está andando com uma turma há anos e eles não mudaram nada, repense o evangelho que você está pregando. Repense o testemunho que você está dando. Às vezes você está mais parecido com eles do que eles parecidos com você. Repense. E ele está dizendo aqui... Espera aí que fugiu aqui, gente. A diversidade nos serviços, a diversidade nos dons, a diversidade nas realizações, a diversidade. Mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então não despreze o que Deus colocou na sua mão. Não despreze o fato de você ser uma manicure, você é uma... Você já pensou, gente, quando a mulher está triste, para onde que a gente vai? Né? Tá arrasadona, vou fazer minha unha. Aí chega lá, fica lá, faz minha unha. Aí a manicure olha, você tá bem? Mais ou menos. É confessionário, não é? Cabeleireiro é a mesma coisa. Cabeleireiro tem que ser psicólogo também. Né? Você põe a mão na cabeça da pessoa, gente. Hashtag, fica a dica. Você é uma ministra de mercado, se você é uma professora cheia do Espírito Santo, você é uma ministra. Se você é uma médica, uma dentista, você é uma profissional do reino. Gente, o reino não está na igreja, não está na plataforma, não. O reino se espalha. O reino ocupa. E é o Espírito Santo que te concede e que ativa o seu serviço, a sua vocação, aquilo que você sabe fazer, aquilo que você faz com fluidez, aquilo que você se preparou, aquilo que você se aperfeiçoou. Não se gaba disso não, glória a Deus. Foi Deus que te deu inteligência. Entendeu que a gente não pode se gabar de nada, gente? O orgulho da gente tem que ser, colocado debaixo dos pés. Jesus nos ensinou, ele sendo Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Mas a gente está querendo ser grande na terra. Vai ser grande na terra. A terra come o que ela enaltece. Os vermes comem o que levanta. Que a gente repense, deixe o Espírito Santo se derramar através de nós. O Espírito testifica que somos filhas de Deus. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, também herdeiro de Deus. Gente, já parou para pensar nisso, que ser herdeira de Deus? Se sou filho, sou herdeiro e tenho Espírito de Deus, que me guia na verdade a receber a minha herança no céu, em Cristo Jesus. É isso, nós somos herdeiras de Deus, co-herdeiras com Cristo. Mas a gente não age como herdeiro.
O herdeiro, gente, entende o seguinte: o que eu preciso, meu pai vai me dar. E o que eu não preciso, ele não vai me dar. E está tudo bem. Ele vai te dar o que você precisa para percorrer a sua jornada. E muitas coisas, gente, ele não vai nos dar para o nosso próprio bem. Quem me acompanha há muito tempo, ele já conhece a história do Arthur, né? Da faca. Oh, meu Deus, como Deus me ensinou naquele dia. Então, os meus 4 filhos na mesa, a hora do lanche, todos eles pequenos, a Clara era maior, a Clara tinha 8 anos de idade. Sofia era bebê, recém-nascido. E Arthur viu a Clara passando manteiga no pão dela, na hora do lanche, e falou assim: eu quero a faca. Eu falei: não, Arthur, dá aqui, mamãe passa manteiga. Eu quero a faca. Não, Arthur, você não pode ter a faca. A Clarinha tem a faca, eu quero a faca. E começou a fazer uma birra, desceu da cadeira, deitou no chão. E o Arthur, não pode ter a faca, Arthur. Você não tem coordenação motora para ter a faca, Arthur. Para a birra, dá aquela olhada, tipo assim: o que ela está falando? Continua a birra. Eu não vou te dar a faca, Arthur. Você pode cortar os seus dedinhos, furar o olhinho do seu irmãozinho. E ele não dando nem bola, e fazendo show, e gritando. Na visão de criança dele, a irmã tinha a faca. Então por que ele não podia ter? Não interessa para ele a capacidade dela, a coordenação motora fina já desenvolvida. Não interessa. A noção de perigo que ela já tinha. Não interessa. Eu quero a faca. E nós somos exatamente. E eu estava lá: oh, Deus, não acredito, Senhor. Esse menino, eu estou querendo proteger ele. E ele está me talhando sangue. E Deus falou assim comigo: você é igualzinho. Deu aquela parada assim. Eu estou te dizendo não para tantas coisas. E você acha que eu amo mais a sua irmã do que você, né? Você não tem coordenação motora, Helena. Tem algumas coisas que você ainda vai ter que crescer e amadurecer, para eu te entregar algumas ferramentas. E tem ferramentas, gente, que Deus nunca vai me entregar, porque Ele conhece o meu coração. Pode me envaidecer. Pode fazer eu prejudicar outras pessoas. Furar o olhinho do irmãozinho. Ele é bom. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é para sempre. A gente canta, mas na hora da gente entender isso na vida prática, cotidiana, a gente fica com o bico para Deus. É bom mesmo, hein? É bom, mas está me moendo no pau aqui. É bom, mas o negócio não está dando. É bom, mas a conta está vencendo. É bom, mas eu estou com essa enfermidade terminal. É bom coisa nenhuma, é bom. Ele é bom em todo o tempo. E Ele sabe o que você pode ter e aquilo que você não pode ter. Ele é bom, 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 Ele é bom e fiel. Eu vou proclamar isso enquanto eu tiver fôlego. O Senhor é bom, mesmo quando Ele não escuta o meu clamor. Ele é bom, Ele é bom. E eu vou pregar isso enquanto eu viver. O Senhor é bom. Quantas vezes o diabo vem, ele é bom, Helena? Então por que ele não escuta o seu clamor? Por que ele não enxuga as suas lágrimas? Satanás, você não entendeu? Eu não amo a Deus por aquilo que Ele me dá. Eu amo a Deus por quem Ele é. A minha vida pode estar detonada. Não interessa. Se a minha vida estiver toda quebrada, Ele vai pegar os meus cacos e vai transformar isso em vida na vida de outras mulheres, outras pessoas. Não é sobre mim, Satanás. Você não está entendendo? Se eu morrer, eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus.
Se eu viver, é Cristo. Se eu morrer, é lucro. Não vem com seus enganos. Não vem com as suas mentiras que parecem verdades. O Senhor já provou o seu amor para conosco, por ter Cristo morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. Ele não me poupou, o único filho que Ele tinha. Quem sou eu para levantar minha voz, para questionar qualquer coisa? Ele é Deus, Ele é bom, Ele é fiel. E a minha força emana de saber que Ele é bom. A gente tem que entender isso, gente. O Senhor nunca falou que ia ser fácil. Ele não enganou ninguém, não. A gente que se autoilude através dos conceitos que a gente cria sobre Deus. Estou decepcionada com Deus da Bíblia não. Você está decepcionado com o Deusinho que você criou dentro da sua caixinha craniana, newtoniana. A palavra de Deus diz que Ele é fiel, que Ele não só nega bem nenhum aos seus filhos, que Ele não vai dar cobra no lugar de peixe, que Ele não vai dar pedra em lugar de pão, e que Ele vai nos sustentar em cada dia da nossa vida, e enquanto estivermos passando pelo vale, Ele estará conosco, nós não estaremos sozinhos. Ele falou, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci, vocês vão vencer também. Essa história tem um fim, esse vale não é eterno, vocês estão atravessando o deserto, mas Canaã vem aí, a terra que mana leite e mel vem aí. E o Senhor é tão lindo, gente, que nessa jornada, Ele leva a gente para o vale, Ele está conosco no vale, mas de vez em quando Ele traz um refrigério. Quantos refrigérios eu recebo? Mas às vezes a gente põe mais na conta o que ainda não aconteceu do jeito que a gente quer. Para de ver o pontinho preto no meio do lençol branco. Tem um lençol branco imenso. E a gente vê lá o pontinho pintado com carvão no meio do lençol. Começa a ver as benevolências do Senhor, as misericórdias que se renovam todos os dias. Eu estou andando aqui, eu estou com saúde, eu estou podendo comunicar a vocês o que eu quero comunicar. Eu tenho um marido maravilhoso, eu tenho filhos maravilhosos, cada um no seu processo, cada um vivendo o seu tempo. Algumas aflições, algumas angústias, algumas lágrimas, mas certamente eu tenho muito mais bênçãos para contar. Mas a gente foca na dor. A gente foca naquilo que não tem, enquanto Deus tem nos dado tanto. Deixa o Espírito Santo ajustar esse olhar. Em nome de Jesus. É esse poder que opera em nós e que nos faz testificar que somos filhas de Deus. E não precisamos de viver como mendigas espirituais. Vivamos como filhas. Meu Pai sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que eu posso, o que eu não posso, e eu vou vivendo alegremente, confiando na bênção do Senhor. O Espírito Santo nos conduz. Gálatas 5, 18 a 25, esse é mais longo. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então Deus não quer que você seja espiritual só aqui na hora do louvor, quando somos envolvidas por essa atmosfera santa, maravilhosa, que nos alivia, que nos refrigera, que nos nutre. Não, gente, você experimenta isso aqui para sair e transbordar, para andar no Espírito. Andar fala da vida que a gente vive em todos os lugares que a gente vai, 24 horas por dia, 7 dias na semana. A gente caminha, a gente vive a vida. Às vezes a gente pensa que espiritualidade é aquela coisa etérea, estou flutuando.
Olha como é que eu sou espiritual. A espiritualidade de Jesus, sentado na mesa, comendo com os discípulos, sem lavar a mão ainda por cima. A espiritualidade de Jesus, escrevendo na areia, mulher adulta. Gente, quando eu penso na história da mulher adulta, eu fico pensando que ela vinha gritando, coitada, desesperada, ela sabia que ela ia morrer. Ou ela estava gritando desesperada, ou ela estava naquele silêncio que precede a morte. Eu imagino ela seminua, porque ela foi pega em flagrante adultério. Eles armaram para ela, porque trouxeram só a mulher, não trouxeram o homem. E o crime era para punir os dois. O texto diz que os fariseus estavam colocando Jesus à prova. Armaram a situação, ela caiu como um pato, foi arrancada provavelmente da cama. Mal deve ter tido tempo de pegar uns lençóis lá, eu imagino. Eu imagino também, eu li um livro, Jesus e as Mulheres, e a autora dá essa perspectiva, e é a cara de Jesus, né? Talvez ele tenha ido escrever no chão para trazer os olhares confusos para ele, enquanto ela se recompunha. A cara de Jesus fazer isso, não é não? A irmã está meio pelada. Aqui, todo mundo olha para mim. Cara de Jesus. Enquanto isso, o coraçãozinho dela vai desacelerando, ela puxa um lençol aqui, puxa outro lençol aqui, tampa os peitos, vamos embora. Cara de Jesus isso. A gente não sabe que foi isso que aconteceu, mas que é parecido com ele é. E aí ele fala, ok, quem aí não tem pecado pode começar, vamos executar a sentença, mas tem que começar com quem não tem pecado. Adoro. Adoro. Pluc, 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 pluc. Pedras ao chão. Caras compridas. Jesus é lindo. Jesus é lindo. Uma nova vida Ele tem para a gente viver. E aí Ele continua, Ele vira para ela e diz, cadê os seus acusadores? Não tem nenhum, não. Então pode ir, porque eu não te condeno. E Ele podia jogar a pedra. Ele podia, porque Ele não tinha pecado. Eu também não te condeno, não. Mas, vá. Não peques mais. Aproveita essa oportunidade, pega a dica, pega essa nova vida e vai viver uma vida diferente. Vai, não peques mais. Andemos no Espírito. Às vezes é fácil a gente ser crente dentro da igreja. A gente põe a máscara de crente, usa o crentez. Sangue de Jesus tem poder, misericórdia, aleluia. Quando o menino na sua casa, quando alguém é muito empolado para falar, sabe, gente? Vocês entendem esse mineirês? A pessoa, amado Deus, eterno mestre, em cuja presença, Senhor, nos encontramos. Eu fico pensando se aquilo é espiritualidade mesmo. Eu me lembro do fariseu e do publicano. A gente às vezes tem aquela capa de crente. Não é isso que é vida no Espírito. A espiritualidade de Jesus era no tete a tete, era no comer junto, era no andar junto com a galera, ele estava no meio do povo. Era multiplicando pão e peixe. Tem comida aí? Só tem 5 pães e 2 peixinhos. Joga na roda, garoto. Vamos dar comida para a galera. Não, mestre, não, é muita gente, dispensa o povo. Não, como é que não vou despedir a galera? Não, vamos lá. Senta aí, pessoal. Aqui, vamos dividir em grupo. Gente, eu vejo Jesus fazendo isso. A gente, sabe, já viram os quadros de Jesus? Pensa comigo, gente. Vocês acham que criança ia ficar querendo pôr a mão em Jesus se ele tivesse a cara assim? Aí uma vez eu vi um desenho da imagem popular de Cristo, né? A imagem popular, gargalhando, assim, ó. Com os dentes tudo aparecendo. Olha aí, Jesus, ó.
Gente, vocês já viram criança andando atrás de gente séria ou gente muito reservada? Os discípulos tinham problema com a meninada, eles tinham que ficar... Gente, não, sai fora, deixa o mestre. Não, Jesus! Para lá, fulano, Marizinha, essa menina, pega ela aí, Pedro, passou por debaixo das minhas pernas, Judas. Oh, meu Deus do céu. Olha lá, já está no colo do mestre. Jesus veio, deixai vir a mim os pequeninos. Deixai vir a mim os pequeninos. Vocês imaginam isso? A gente imagina Jesus falando: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Pedro, para com isso, Pedro. Deixa os meninos virem a mim. É deles o reino do céu. Ei, fulano, como é que você está falando? Oh, essa roupa é bonita. É isso que eu imagino. Cativante, carismático. As multidões eram atraídas a ele. Ninguém segue um carrancudo, uma pessoa de mal com a vida, rabugento. Ele só sentava a chulapa nos ó Deus, ser propício a mim, porque oro e jejuo. Hipócritas, raça de víboras. A coisa que deixava Jesus impaciente, sabe, é parecer uma coisa e ser outra. Jesus é a expressão do amor de Deus. Eu fico imaginando os olhos dele. Aquele que te olha, sabe sua vida inteira e diz assim: ainda assim eu estou aqui, eu te amo. Está quebrada, né, filha? Está toda arrebentada, né? Não, chega perto. Deita aqui. Ele resiste ao soberbo, mas aos humildes ele concede graça. Ele não despreza o quebrantado e contrito de coração. Não anda na carne, anda no Espírito. Vivam no Espírito. O Espírito de Deus nos habilita a viver no Espírito. Ontem o pastor Telmo vinha compartilhando com a gente que ele aprendeu uma lição com o Judson. O Judson é uma referência para eles e para nós também. E o Judson falou com o pastor Telmo, não sei se ele já compartilhou isso com vocês, mas ele compartilhou conosco ontem, que o Judson falou: Telmo, conversa com as pessoas. A gente se fecha no nosso gueto gospel. A gente só ama quem pensa como a gente. E a Bíblia fala, que glória que tem nisso. Até os fariseus fazem o mesmo. Que glória que tem nisso, de você ficar amando quem te ama, tratando bem quem te trata bem, junto com seus pares. O prumo que Jesus deixou para a gente é: como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. E Jesus não me amou quando eu estava digna de amor. Não sou digna até hoje do amor dele. Jesus não me amou quando eu já compreendia o amor dele. Jesus não me amou quando eu já correspondia ao amor dele. Ele me amou quando eu estava podre. E o prumo que ele colocou para a gente é: do jeito que eu amei vocês, amo o outro. Sabe por que nós somos chamados de homofóbicos? Porque muitas vezes somos. Sangue de Jesus, olha o traveco. Queima, Senhor. Sela com a sua salvação, Senhor. Manda o evangelista, Senhor. Às vezes a gente passa pela Cracolândia e fala assim: ô Senhor, vem em resgate desse povo. O resgate desse povo se chama igreja. Vai lá você. Do mesmo jeito que eu vim e eu habitei entre vocês e eu resgatei vocês, agora é a sua vez, igreja. Vai lá, infiltra lá no meio e muda aquilo lá. Ama como eu amei. A gente fica pedindo para Deus fazer o que é para a gente fazer. Ele já ressuscitou Lázaro, mas alguém tem que remover a pedra. E como igreja, às vezes a gente ocupa o lugar de: vou ficar observando. Ô Jesus, manda ali, faz isso, faz aquilo. Tem coisa, gente, que é o sobrenatural mesmo, só pode vir da mão de Deus. Mas tem coisa que você tem que ir lá e pôr a mão. Tem que ir lá e abraçar.
tem que pôr para dentro da sua casa, tem que mexer no seu bolso, sabe? É se envolver. Jesus não mandou entregar folheto, ele mandou fazer discípulo. Não entregar folheto, Jesus te ama, oba, fiz evangelismo no hospital, como é que eu sou boa? Vai lá, pergunta o nome, pergunta a família, conhece, se envolva, vai visitar, vai orar junto, vai comer junto. Isso é espiritualidade. Jesus deu exemplo, ele não ficou lá no céu falando, sai capeta, vou salvar aquele, não, ele encarnou, ficou 30 anos no anonimato, sendo preparado para se erguer, curar, libertar. Ele deu o dízimo da vida dele, né? 30 anos viveu no anonimato, e 3 anos ele fez o que tinha que fazer. E nos outros 30, Helena? Como é que ele estava se preparando para os 3 anos de manifestação de Deus entre os homens? Aprendendo carpintaria, ajudando a mãe com os irmãos menores, sendo primo, vizinho, fazendo xixi, cocô, comendo, tendo amigos. Recebereis poder para ser minhas testemunhas. A gente está aqui para ser testemunha de Jesus. O resto é adendo. A nossa missão aqui nessa terra é tornar o sacrifício de Jesus conhecido. E que as pessoas não precisam mais viver cativas num estado de letargia ou de entrega e submissão ao pecado. Elas podem andar em liberdade diante de Deus. E elas podem ter suas histórias reconstruídas, ressignificadas. E viver para algo muito maior do que o próprio umbigo. O Espírito Santo nos faz frutificar. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Frutificar. Às vezes a gente fala de frutificação na igreja e pensa em números. Quantos discípulos eu fiz? Para quantas pessoas eu preguei? Fulano é um cara frutífero. Gente, não estou falando de desempenho. O fruto do Espírito não é desempenho. O fruto do Espírito é o tanto de Cristo que tem em você e está saindo pela orelha, está saindo pelo ouvido, está saindo pela boca, está frutificando. Ser cheio de amor, cheio de alegria, cheio de longanimidade, cheio de benignidade, porque Cristo em vós é a esperança da glória. E você está dando lugar e Ele está só estendendo os galhos. Lá em João 15 ele fala, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se você estiver enxertado em mim, vocês vão dar muito fruto. Eu vou fazer o meu amor florescer em você, eu vou fazer a minha alegria florescer em você. Eu vou fazer tudo que eu sou dar fruto na sua vida. Não é sobre a nossa consciência moral, é sobre a nossa dependência e rendição ao Senhor, até que Ele seja totalmente formado em nós. O Espírito Santo intercede por nós segundo a vontade de Deus. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Segundo a vontade de Deus, então fica tranquila. Sabe essas orações absurdas? O Espírito Santo traduz. Sabe quando você fala, oh Deus, eu não estou aguentando não. Eu fico imaginando o que o Espírito Santo fala para Deus. Como é que é a tradução, né? Como é que é as teclas SAP? Com gemidos inexprimíveis. Entendeu porque que a misericórdia de Deus se renova todas as manhãs? O Espírito Santo está lá, ó, intercedendo por nós. E é segundo, não segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade de Deus. Vou dar um exemplo meio bobo aqui, né? Mas, oh Senhor, gosto tanto do Roberto. Me dá ele por marido, Jesus, um homem de Deus, um homem abençoado, toca no louvor, está solteiro eu também. Oh Jesus, acaba com o tempo da sequidão. Aí o Espírito Santo traduzindo, não livra ela do Roberto, Senhor. Aquela bisca que está na igreja só para pegar as meninas do Senhor, dá livramento do Roberto.
Porque o que a palavra diz é que ele intercede segundo a vontade de Deus. Isso é grande livramento. Ô, gente, o João Lúcio. Oh, Deus, obrigado pelo João Lúcio, Jesus. Eu orei por... Gente, é com muita tristeza no meu coração. A gente está falando de uma coisa engraçada, mas é com muita tristeza no meu coração que eu falo isso. Outro dia eu estava fazendo uma avaliação. O meu primeiro amor, sabe aquele amor de criança ainda, sabe? Eu fui apaixonada por ele da final da infância até os meus 15 anos, assim. 14, 15 anos. Ele morreu como um morador de rua. Eu cantei no casamento dele, com uma menina joia que Deus pôs na vida dele. Um casamento evangélico. Ele teve um filho com ela, largou ela e foi morar na rua porque ele era escravo das drogas. Ele era lindo, eu tenho a memória do rosto dele quando criança. Que vida que é essa? Aí eu apaixonei por outro na igreja, adolescente. Apaixonite, né, gente? Adolescente, cada semana a gente gosta de um. Por isso que adolescente não deve namorar. A gente é muito volúvel. Aí gostei demais dele. Há uns 5 anos atrás, morreu de overdose. Misericórdia. Menino da igreja. Ali na igreja que a gente se conheceu. Nos cultos de jovens, adolescentes. Aí apaixonei por outro. Meu melhor amigo, ele era meu melhor amigo, mas ele era muito machão. Para trocar em miúdos, se eu tivesse casado com ele, eu nunca estaria desempenhando o ministério que eu estou desempenhando. Ele não me daria asas. Aí eu olho para o João. Espírito Santo, obrigado, porque o Senhor intercede de acordo com a vontade de Deus. Você pode dar uma glória a Deus aí? A tampa do meu balaio. Só podia ser você entre milhares. Ele nos conduz, Ele nos faz frutificar, Ele nos capacita a vencer o pecado. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Você não é mais escrava do pecado. Às vezes a gente pede de Deus tantas coisas, né? Culto da vitória. Aí você vem para o culto da vitória. Oh Deus, libera aquele documento que está preso. Oh Deus, libera aquele processo para eu receber o meu direito. Oh Deus, eu estou com um projeto de uma casa nova. Oh Senhor, estou precisando trocar o carro. Gente, a vitória verdadeira é: Senhor, me liberta da inveja. Senhor, me arranca os ciúmes. Senhor, me ajuda, me dá estratégia para vencer a minha língua grande, desgraçada, que está me trazendo tanto fruto de morte, porque eu abro minha boca, falo bobagem, depois eu vou ter que comer do fruto da minha palavra. Senhor, põe um guarda na minha boca, me ajuda. Espírito Santo, toca uma trombeta dentro de mim quando eu abrir minha boca grande para fofocar. A gente não busca isso, gente, é isso que é precioso, é isso que nos traz vida, e vida em abundância, e vida plena. A gente vencendo as debilidades do nosso caráter. Pelo poder do Espírito, Cristo sendo forjado em nós, você não reage mais do jeito que você reagia. Gente, eu não cheguei onde que eu quero, não. Ih, dá falta, hein? De vez em quando dá vontade de dar umas voadoras em alguém. Né? Dá vontade de pôr a mão na cabeça e falar: sai de 10 em 10 para não embolar na porta. Tem dia que só Jesus na minha casa. Tem dia que eu já vou avisando, eu acordo, já vou avisando. Gente, mamãe não tá boa, tá? Clama por mim.
Como eu quero ser aperfeiçoada na mansidão e na humildade. Como eu preciso. A pessoa fala assim, nossa, Helena, você é tão humilde. Enganada você, né? Iludida você. Ó. Falta muito, mas quando eu olho para trás... Obrigada, Jesus. Eu estou me distanciando da mulher que eu era. E estou me aproximando, estou sendo forjada. Até aquele dia que vai ser dia perfeito. A Bíblia diz que eu verei. E imediatamente eu serei como Ele é. Que delícia. Mas até lá, gente, é para as frentes que a gente anda. A gente não fica lá, sabe, catando, voltando a carregar o defunto. O velho homem vem. Gente, o velho homem, eu gostei dessa frase que eu ouvi um dia. Que a gente pensava que o velho homem morria no batismo, né? Mas descobrimos que o desgraçado sabe nadar. O velho homem está aqui todo dia baforando, querendo voltar. A sua velha Helena está aqui todo dia. Volta. Sai. Estou seguindo para um lugar mais alto, né? O Espírito Santo te habilita a vencer o pecado. Você não precisa viver. Porque eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre é assim. Não. Gabriela, não. Helena. Helena significa tocha, luz que ilumine, quebra a escuridão, aponta o caminho, aquece e incendeia, o nome profetiza a minha vocação de ser canal de Deus em minha geração. Deus marcou meu nome, marcou a minha existência e é tudo sobre Ele. Intercede por nós, nos guia a verdade e finalmente, nos guia a verdade. Eu já falei nos guia a verdade? Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Gente, é fundamental que nós sejamos guiados pela verdade, e é o Espírito Santo que faz isso. Todo conhecimento que nós adquirimos pela leitura da palavra, pelo seminário bíblico, pelo curso que você fez, é precioso. Mas ele, por si só, ensoberbece-nos. Você já viu tanto de teólogo quebrando pau nas redes sociais? Vexame. Porque o conhecimento que a gente recebe é para servir e para ensinar, não é para difamar o outro. Ou para você se sentir superior àquele que não teve o mesmo esclarecimento que você. Ou aquele que não é forjado para ser o que você é. Sabe por quê? Porque cada um é habilitado para funcionar de um jeito no corpo. Então assim, o meu calcanhar não é igual ao meu punho. São partes diferentes, com propósitos diferentes, mas os dois são importantes. É uma arrogância a gente pensar que só a nossa teologia está certa. O Rodrigo Bibo, que eu falei do livro dele ontem, ele falou uma frase genial, ele falou assim, a nossa teologia é escrita a lápis. Porque a gente tem as nossas interpretações, e é claro, quanto mais você busca o original da palavra, o que a palavra está realmente querendo dizer, quando você contextualiza com a vivência, quando você entende a igreja antiga, de como que os patamares do evangelho foram protegidos pelos concílios que aconteceram, né? Às vezes a gente descarta a igreja católica, como se, não, a igreja... Gente, era tudo a mesma igreja antes da reforma. Ok? Era tudo a mesma igreja. Então, muitos concílios que foram feitos, veio trazendo aqui. E a reforma protestante veio como uma maneira de fazer a Bíblia chegar na mão de cada cristão. Uma das reivindicações da reforma é que não apenas o clero tivesse as escrituras para manipulá-las a seu bel prazer, mas que cada cristão tivesse as escrituras em sua mão para poder estudar e compreender as escrituras e assim viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. Era uma das reivindicações da reforma, e pensar a infalibilidade das escrituras, e não confiar apenas nas tradições humanas, mas para aquilo que foi também registrado nas escrituras.
Mas a gente tem que entender isso tudo. Então, uns têm oportunidade de mergulhar mais fundo no conhecimento, outros não. Então, quem tem mais facilidade de ser mestre, ensina aos outros. Mas a verdade absoluta e plena nós vamos ter quando ele se manifestar. E aí a nossa teologia será escrita a tinta ou a sangue. E nós vamos entender perfeitamente todas as coisas. Mas até lá, nós somos aprendizes. O nosso conhecimento não é para humilhar o outro, o nosso conhecimento é para servir o outro. E o Senhor quer nos levar a isso, ao conhecimento da verdade. E a verdade liberta, a verdade não oprime, a verdade liberta. E é importante que a gente conheça a verdade revelada pelo Espírito. Por isso que é a palavra alinhada pelo Espírito. Errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Nós precisamos das duas coisas juntas. As Escrituras e o poder de Deus. Porque o Espírito nos convence do que está errado. Se você está vivendo diante de Deus, gente, o Espírito Santo não vai te deixar no engano. Quando uma das orações que eu faço é: Senhor, me livra do engano, das conveniências do meu coração enganoso, e me livra do engano do meu adversário. E Ele tira as escamas dos nossos olhos e nos traz a verdade. E uma característica do empoderamento que vem do Espírito é te conduzir à verdade. E finalmente, nos transforma à imagem de Cristo. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. 2 Coríntios 3,18. Como testemunharemos? Nos tornando parecidos com Ele. Quando somos como Cristo, quando a imagem dele é formada em nós, nós não vamos precisar de muitas palavras, porque a nossa vida prega. O sorriso prega, o abraço prega, a sua empatia prega, a sua identificação prega, a sua humildade prega, as características de Cristo, fruto do Espírito, prega. Fique de pé no seu lugar. Feche os seus olhos. E ore ao Senhor: Senhor, eu quero andar pelo Espírito. Eu quero viver pelo Teu Espírito. Eu preciso que o Senhor me ensine, que o Senhor aqueça o meu coração e que o Senhor me faça compreender qual é o meu propósito aqui. Eu estou aqui para testemunhar. Eu recebi poder para testemunhar. Eu recebi poder para viver segundo o Senhor, para andar no Espírito e não conforme a vontade da carne. Eu quero viver para Ti, Senhor. Perdoa-me, Senhor, porque eu tento viver para mim mesmo. Eu quero viver para Ti. Eu quero viver para Ti. Espírito Santo de Deus, o Senhor que nos convence da justiça, do pecado e do juízo, convence-nos nessa manhã, desse início de tarde. Convence cada uma das minhas irmãs aqui das áreas na vida delas que elas precisam ser convencidas. Espírito Santo de Deus.
onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel, com sua glória sobre mim, enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti até transbordar. Pra onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Pra onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos nós? Ó Deus, nós nos voltamos para o Senhor. Pra onde nós iríamos, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Deus, que essas palavras não entrem apenas pelos nossos ouvidos, não sejam apenas apreendidas pelo nosso intelecto, mas que a tua palavra nos transforme, que a tua palavra entre pelas nossas entranhas, transforme o nosso espírito, e que o Senhor seja formado em nós, de fé em fé, de glória em glória, até ser dia perfeito, até aquele grande dia, Senhor, quando nós olharmos para o Senhor e sermos como o Senhor é, pelo poder do teu Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, pelo poder do seu Espírito que opera em nós e nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Que o teu Espírito em nós nos habilite a sermos testemunhas do Senhor por onde nós andarmos, tornando o teu nome, tuas obras, os teus feitos e a tua esperança conhecida entre as nações da terra, e que comece na nossa casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês.